Aqui estou com as duas partes do cós, né? Duas partes do cós. E vou unir direito com direito, pelo avesso. Lembrando que esse cós vai ser de elástico. Então, em um lado, eu vou fechar todo, esse lado aqui. Vou fechar todo. Certo? E esse outro lado, eu vou deixar a abertura para passar o elástico. O elástico é um elástico grosso de 5 centímetros, ó, ele vai ficar aqui. Então, como que eu vou entender? Eu vou dobrar aqui ao centro. Aqui é a margem de costura. Então, o elástico vai ficar aqui dentro. Nesse centro aqui, eu vou dar um pique. Dei um pique. E vou abrir aqui, porque aí eu já sei que eu preciso costurar até o centro. Aí eu vou costurar do pique para baixo. E aqui eu vou deixar a abertura para passar o elástico. Então, eu vou só fechar um pedacinho aqui. Eu vou fechar aqui, daqui para cá. E aqui eu vou fechar apenas um pedacinho. Vou passar a costura. Costurei esse lado aqui todo. E esse lado aqui, costurei até a metade. E a outra metade eu só fixei aqui embaixo, deixando a abertura aqui, que vai ser do elástico. E agora eu vou dobrar aqui ao meio, mas abrindo a costura. Vou abrir a costura e vou fixar ele assim. Só botar o alfinete para segurar. Vou abrir a costura. Aqui é onde o elástico vai passar. E vou fixar também ele assim. Aí o cós vai ficar assim, prontinho. Aí eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Nessa parte aqui, ó. Juntando um com o outro. Vou passar a costura aqui, só fixando. Uma costura com menos de 1 centímetro de margem, um pouco menos. Que é para o cós ficar bem justinho aqui. Eu passei a costura bem estreitinha, só para fixar mesmo a borda do tecido, ó, para fechar a tira do cós. A largura da costura bem estreitinha. Certo? Por quê? O que que eu vou fazer agora? Na peça toda, já que eu não tenho base de largura. Então, o que eu vou fazer? Vou passar aqui no ferro. O meu tecido eu consigo passar no ferro para ele ficar bem marcadinho. Passei aqui no ferro, ó. Ó, aqui tá o buraquinho que vai entrar o elástico. Tá vendo? Só conferir. Essa minha costura eu fiz estreitinha de 0,5 centímetro. Porque eu não quero que o cós fique apertado aqui dentro. Tá? Ó. Quando eu boto aqui, vou conferir aqui. Aqui bem iniciando no tecido. E aqui, ó. Tem uma distanciazinha do cós, do elástico para costura. Porque eu não quero que o elástico fique muito apertado aqui dentro, porque senão eu não consigo botar ele direitinho. Ok? Aqui, o cós já está pronto para eu pregar na saia. Dessa forma que eu já posso pregar o cós na saia, porque vai ser mais fácil de eu pregar. E aí eu vou só, lembrando que esse aqui é o lado avesso, que tá aberto. Aí eu vou pegar aqui um tecido só para fazer a saia. Supor que aqui é a saia, né? Aí eu venho aqui e vou pregar aqui na saia.
posso pregar ele todo na saia e só depois colocar o elástico. Esse aqui eu vou aprontar já com o elástico para ele ficar ok. Aí eu vou vir aqui com o meu elástico. O tamanho do meu elástico vai ser o tamanho da minha cintura, certo? Então aqui eu tô usando só um pedaço aqui de base, mas aí o tamanho do elástico vai ser o tamanho da cintura, ok? Principalmente esses elásticos mais grossos, que eles seguram mais. E se a gente diminui muito, eles ficam apertados. Eu tenho esse pedacinho de pano aqui, aí eu vou só pregar aqui numa metade do cós, só para ver como que seria se ele já tivesse pregado na saia, né? Se tivesse pregado na saia, ficaria assim, tá? Aí já cortei meu elástico. E aí eu vou só pregar esse pedaço aqui só para como exemplo. Pregado na saia, né? Já ficaria assim. Aqui o cós e aqui a saia. Aí aqui, ó, lado direito, sem a abertura. Aí quando eu ponho pro lado avesso, tá aqui a abertura do cós. Aí essa aberturinha fica na lateral aqui da saia, junto com a costura. Ok? Eu tô aqui com esse elástico. Cortei menor, só para servir de base, mas o elástico é a medida da cintura. E aí, com uma ferramenta ou com um broche, isso aqui é um bichinho de fiar elástico, ferrinho. Aí eu vou enfiar por aqui. A gente precisa deixar essa abertura, que fica mais prático. E aí é ruim mesmo para enfiar o elástico. É ruim. É chatinho. Principalmente quando ele é largo, quando a peça é muito grande, o cós. Mas o importante é não torcer o elástico aqui, a gente vai trazendo, vai ajeitando e também não deixar ele entrar todo, né, para não sair. O mais largo eu acho mais fácil de colocar do que os estreitos, porque o largo a gente vê logo se ele torceu ou não. A gente consegue segurar ele aqui. O estreito, às vezes, a gente termina de colocar, quando vai sentir, o elástico torceu lá no meio. Aí tem que tirar e colocar de novo. Não vai ficando bonitinho, né? O franzidinho que o elástico vai dar na peça. Tá saindo, tá saindo. Saiu. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar assim. Vou passar a costura aqui. Ó, tá costurado. E aqui do outro lado, fiz com linha clara, certo? Ó. Tá costurado assim. Ó. A gente não vai costurar o elástico assim, porque fica muito grosso. A gente passa ele assim, um pelo outro. Aí agora, depois de costurado, é só colocar ele todo pra dentro. Ajeitando, puxando, ele vai entrar aqui.
Vai entrar. Essa costura às vezes engancha, né? Fica mais grosso, mas não tem problema. Pronto, entrou. Isso aqui vai ser o avesso. Pode deixar assim, porque o elástico ele vai ter rebatimento. Pronto, ó. Tem que fazer isso, que é para poder distribuir bem o elástico. E o franzidinho que ficar de um lado precisa ficar do outro. Certo? Aí aqui, ó, se a saia já tivesse pregadinha, já tava aqui, ó. Dá pra ver. Pronto. Aí do outro lado, ó, saia sem pregar. Distribuir bem direitinho aqui. E aí tá aqui a lateral da saia, consigo ver as costuras, né? Na peça fechada, que já tiver a saia. O que não tiver a saia, eu faço só isso, para poder o elástico esticar bem no tecido. Ficar certinho aqui, franzido que ficar no lado do outro. Depois que eu fiz isso, sem mexer, deixa eu ver aqui o alfinete. Aí eu vou colocar o alfinete, que é para poder levar para rebater. Fiz isso aqui, ó. O meu é pequeno aqui, que é só uma amostra. Faço fácil. Deixo aqui, e aí do jeito que tá aqui eu vou pôr alfinete, que é para segurar o elástico onde está o tecido aqui. E aí, se a minha peça é maior, eu vou precisar colocar 6 alfinetes, 8. Principalmente se não tenho experiência de puxar elástico costurando. Bota alfinete, que é para o elástico não sair do lugar. Ó. Tá? No caso de elástico grosso, esses elásticos grossos aqui, eles não ficam torcendo quando a gente veste. A não ser que seja um elástico muito fino, sem qualidade. Ele vai torcer. Nem precisa rebater, mas ele fica bonitinho, rebatido. Pronto. A gente puxar aqui de novo. Tá todo igualzinho a puxada do elástico junto com o tecido. Não tem uma parte com mais franzido ou menos. Aí agora a gente vai rebater. Dá pra ver o rebatimento, uma parte já com saia e outra parte sem saia. Geralmente, quando a gente já tem uma certa experiência, a gente prepara o corte todinho e só depois prega na peça. Pronto, tô aqui, agora eu vou puxar o elástico. A gente é rebater, na verdade, né? A gente chama puxar o elástico. Aí eu começo de uma lateral. Onde que eu sei que tá a lateral? Na costura do cós, né? O cós não tem duas costuras? Aqui, ó, lateral. Aí eu começo daqui. No meu caso, esse cós, ele tem 5 centímetros, certo? Que é a largura do elástico. Aí, o que eu vou fazer quando eu vou rebater? Eu vou fazer 2 rebatimentos, 2 costuras. E aí eu divido. Eu faço uma costura bem aqui, onde está esse alfinete aqui assim, deixa eu ver, estampado. E faço outra costura aqui. Ó. Esses alfinetes assim. Isso vai dar pra ver. Certo? Eu divido aqui. Pronto, estou aqui. Aí vou iniciar, certo? Aqui pode ser feito 2 rebatimentos, 3, mas 2 são suficientes para a largura do cós que eu tenho, certo? Boto aqui a largura que eu quero, o rebatimento, e aí eu começo aqui, enfio a agulha. Para costurar, eu preciso puxar o elástico, por isso que eu falo assim, puxar o elástico,
Porque eu tenho que puxar o elástico, tá? Não posso rebater sem puxar o elástico, porque senão depois a costura ela não é elástica. A costura do ponto reto, ela é uma costura de ponto fixo. Então, assim, se eu costurar sem puxar o elástico, sem esticar o elástico, quando for vestir a peça, o elástico não vai esticar, porque a costura não vai deixar, certo? Então, tem que estar esticando o elástico. E na máquina doméstica, vai precisar dar uma ajudadinha aqui, né? Para o ponto não ficar tão pequeno e a costura prosseguir, certo? Vou iniciar aqui, ó. Pronto, só iniciar. Lembrando sempre de puxar o elástico, porque senão vai perder a elasticidade da peça. Meus alfinetes são finos, então não precisa estar tirando o alfinete. E também porque eu não coloquei o alfinete assim, onde eu tô costurando, né? Se eu tivesse colocado assim, com a cabeça pra cá, então não precisaria tirar. Encontrei o início do retrocesso, da costura. Aí eu dou retrocesso. 3 pontinhos e tiro. Tá aqui, meu rebatimento, meu primeiro rebatimento, ó. Se eu puxar o elástico, ele estica. Porque eu costurei com ele bem esticado assim. Eu vou iniciar o segundo rebatimento. Cuidado com seu alfinete. Chegar muito perto, uma parte muito grossa, tira o alfinete. Ai, que legal, a linha acabou. Coisas legais, né? Então, eu vou fazer o rebatimento e volto aqui com ele rebatido. Pronto, cheguei para finalizar o segundo rebatimento. E agora é só limpar o cós. Ó, essa parte aqui é a parte que tinha a abertura, ó. Até dá pra ver o elástico aqui, tá vendo? Não precisa fechar, ela vai ficar por dentro, ok? E aqui, se a saia já tá pregada, pode fazer o acabamento antes, depois de rebater, não faz diferença, ó, fazer o acabamento. Mas aqui era para a parte do cós, explicar o cós com elástico. Pronto, cós com elástico, pronto, para ser aplicado em alguma peça ou já foi aplicado na saia, cós com elástico e rebatimento. Fica bem bonitinho, ó. Certo? Ok.